Fala galera, bem-vindo a mais uma aula do nosso quadro Direto ao Ponto. E agora a gente vai falar sobre a bobina. Se você tem medo de queimar o teu osciloscópio, puta vida! Presta atenção nessa aula que eu vou dar aqui alguns macetes para isso nunca acontecer contigo, ok? Antes de eu começar, se você ainda não segue a gente aí nas redes sociais, siga nós aqui tanto no Facebook quanto no Instagram, para a gente ficar junto e você também saber de antemão todos os conteúdos que a gente lança na internet, ok? Então vamos falar sobre bobina. Bobina, de todos os casos em que eu vi alguém queimar um osciloscópio, a grande maioria dos casos foi em bobina. Além da bobina, outros caras que podem queimar o teu osciloscópio é o bico e a válvula canister. Por quê? Porque são picos de alta tensão. Então toda vez que você for testar bobina, bico e válvula canister, cuida para utilizar a sonda X10 ou atenuador e a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula, ok? Então vamos lá. Basicamente a bobina, né? A bobina a gente tem dois tipos de bobina, a bobina individual por cilindro. Então digamos que eu tenho aí um carro que é 4 cilindros, eu posso ter 4 bobinas individuais, uma para cada cilindro, ou eu posso ter um único corpo de bobina que vai para os 4 cilindros. Então a gente tem esses dois tipos de bobina e a gente vai comentar aqui nesse vídeo também. Então vamos lá. Primário de bobina. O primário de bobina é o perigoso, porque primário tem assento aonde? Então, o primário de bobina aqui, né, tem um assento, eu sempre esqueço do assento, mas ok, o que importa é tu entender, beleza? Quando você for testar o primário de bobina, qual é o tempo em que você vai colocar? Eu recomendo você iniciar, deixa eu fazer uma cor diferente, iniciar aí com 10 milissegundos, porque ela vai ficar uma onda bem pequena e depois então para fazer análise você coloca em 1 milissegundo de tempo. De tensão você pode colocar tanto 50 volts ou 20 volts por divisão e o meu acoplamento DC, tensão contínua. Atenuação, aqui que vem a grande diferença no meu primário, porque o primário eu tenho aí de 300 a 400 volts. Existem alguns osciloscópios que já estão preparados para receber essa alta tensão. O bico injetor e a válvula canister já dá um pico um pouco menor, de 60 volts. Então é legal você saber do teu osciloscópio quantos volts de tensão ele suporta, para então você saber como que você vai utilizar ele, se você precisa de atenuador ou não. De atenuação você pode usar dois casos. Utilizando a minha sonda X1, X10, selecionada em X10, ou utilizar o atenuador, que daí então eu já coloco em 20:1, tá? Essa é a atenuação para você pegar o primário. E o meu sinal, tanto do meu primário quanto do secundário, é basicamente a mesma interpretação do sinal. Então, eu ajustei aqui embaixo de tempo 1 milissegundos e aqui de tensão 20 volts ou 50 volts. Aqui esqueci de colocar o volts. Agora você pode estar falando, tá, Bel, como é que eu sei se é primário ou se é secundário que está chegando aqui na bobina? Então deixa eu antes de tudo colocar aqui, ó, o secundário, tá? No primário, toda vez que eu tiver uma bobina, que nessa bobina ela tem 3 fios, ela tem o primário. Então no meio aqui vai ser um 12 volts, o primário para o 1 e para o 4 e um primário para o 2 e para o 3. Ou isso no caso quando é uma única bobina para os 4 cilindros. Se for uma bobina individual por cilindro, todas as bobinas que tiver 2 fios, ela vai então ter um positivo 12 volts e o meu primário para então aquele determinado cilindro. Então, toda vez que a bobina ela for de 3 fios ou de 2 fios, está presente nela o meu primário de bobina, ok? Exemplo, na minha linha Renault
bobinas individual por cilindro, eu tenho 2 fios, então ela tem o primário. A minha linha GM, Celta, Meriva, eu tenho primário, assim como o motor Zetec da Ford também é uma bobina de 3 fios, ele tem o primário. Então, o primário é o cara em que você deve cuidar. Na dúvida, sempre você pode colocar o atenuador 20:1 ou utilizar a sonda X10 e depois, no caso você vê que é um secundário, então você colocar na atenuação em X1. Para o secundário, o diagnóstico do secundário já é por indução, ele é diferente, né? Então, o secundário, eu de tempo coloco a mesma coisa, inicio ali com 10 milissegundos, depois diminuo para 1 milissegundos. E de tensão, eu já coloco uma tensão um pouco menor, de 5 volts até 1 volt por divisão, e o meu acoplamento DC. O que é diferente no secundário é que eu utilizo X1. Eu não utilizo igual no primário, X10 e 20:1. E o meu sinal, então, ele é basicamente, ele é um pouquinho diferente aqui, ó, porque ele tem a interação. Então ele faz uma onda mais ou menos assim, ok? Então ele tem só essa diferença aqui na leitura. Quando, Abel, que é uma bobina que eu vou diagnosticar pelo secundário? Exemplo, eu tenho aí nos Volkswagen, né, a bobina de 4 fios. Então, quando a minha bobina ela for de 4 fios, eu vou fazer o diagnóstico pelo secundário. A bobina de 4 fios, eu vou ter aí um pulso, né, um pulso de 5 volts, um positivo 12 volts, um negativo e o outro pulso de 5 volts. Um pulso de 5 volts vai ser para o 1 e para o 4 e o outro vai ser para o 2 e para o 3. Assim também, como for uma bobina individual por cilindro, se ela também tiver 4 fios ou até mesmo 3 fios, a de 3 fios eu já vi algumas de 3 fios que tem o primário. Na dúvida, como eu falei para você, você nunca sabe se é o primário ou é o secundário, utiliza o atenuador e depois você tira se você vê que é um secundário, ok? Então, uma bobina individual por cilindro de 3 ou de 4 fios, certamente ela vai ser um diagnóstico feito pelo secundário. Então, aqui numa bobina de 4 fios, vamos citar o exemplo aí do Jetta, Volkswagen, a Audi, né? Eu vou ter o quê? Um positivo 12 volts, um negativo e um pulso aqui de 5 volts, e às vezes o outro negativo aqui pode ser uma linha de diagnóstico, o quarto fio, né, uma linha de diagnóstico, ou pode ser 2 aterramentos, vai depender da construção. Qual que é outra diferença também? O primário, você sempre vai espetar o teu osciloscópio direto na entrada da bobina, vamos dizer assim, na entrada da bobina. E no secundário, você vai pegar na saída da bobina. Secundário, então, você vai ali abraçar um cabo de vela, ou se for uma bobina individual por cilindro, você vai colocar o rabo de macaco, que a gente chama, né? Um sensor indutivo em cima dela. Toda vez que for um secundário, ele é um diagnóstico feito por indução. E quando for no secundário, então você não precisa utilizar atenuador, e quando for primário, você sim precisa utilizar o atenuador. Então é dessa forma em que você vai configurar o teu osciloscópio para diagnosticar a bobina, tanto pelo primário quanto pelo secundário. E me deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo o que você achou desse vídeo, ou se até mesmo você já queimou o osciloscópio ou tem medo de queimar o osciloscópio. E também não deixa de assistir os outros vídeos aqui no nosso quadro Direto ao Ponto. Esses outros vídeos eu falo exatamente isso aqui, como você fazer os ajustes e a configuração do teu osciloscópio para testar diversos sensores e atuadores da injeção eletrônica. Então é isso, deixa teu like se tu gostou desse vídeo, um abraço para você e até a próxima aula.